E agora eu estou esperando uma mensagem. Pronto. Agora sim, estamos gravando, vamos começar. Bom, este, então, é o primeiro encontro do projeto de extensão Leituras de John Finnis, né? Eu sou o professor Rodrigo Otávio Bastos Raposo. Esse é um projeto de extensão da Universidade Estadual do Maranhão. Eu sou professor adjunto desta instituição, sou doutor em Direito pela UERJ, mestre pela Federal de Santa Catarina, bacharel em Direito pela Federal do Maranhão. Minhas áreas de atuação são Direito Internacional e Direito Privado, sou advogado, e agora inicio esse trabalho de tentar discutir e apresentar a obra do John Finnis, né? John Finnis é um professor, é um senhor que já tem 81 anos, ele nasceu na Austrália, depois naturalizou-se cidadão britânico, doutorou-se na Universidade de Oxford em 1965, foi orientando do Hart, lecionou nessa universidade por um bom tempo. Em 2010 ele se aposentou, permanece lá como professor emérito. Em 2011 saiu uma coleção de suas obras, inclusive a celebrada segunda edição de Natural Law e Natural Rights, e segue como professor na Universidade de Notre Dame, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Natural Law e Natural Rights foi uma obra que foi um pedido, uma sugestão do Herbert Hart ao seu orientando, ao John Finnis. Ele sugeriu a ele que produzisse essa obra e apresentasse a visão dele sobre o tema. John Finnis, em algum momento da carreira acadêmica dele, imaginou que havia algo mais no direito natural, além do que havia nos manuais e nos livros de direito. E assim, ele a princípio pensou em responder ao convite do seu orientador rapidamente, mas Hart disse para ele não ter pressa, e a primeira edição do livro foi lançada somente em 1980, né? E a segunda edição foi mais recente. Bom, essa segunda edição, ela segue basicamente as linhas da primeira, né? Ela tem um pós-escrito bem substancial, e ela promoveu algumas alterações e atualizações na exposição da teoria do Finnis da lei natural. Bom, o que significa o título da obra, né? Natural Law and Natural Rights, né? O que ela significa? A ideia aqui é que a lei natural, ela se relaciona com a nossa capacidade racional de conhecer o bem e evitar o mal. Evidentemente que essa é uma colocação assim primeira, né? Uma primeira chegada, uma primeira aproximação à ideia de lei natural. Mas eu creio que ela é uma boa resposta, um bom começo. E a lei natural, ela é uma forma pela qual a nossa razão tenta participar de algo maior e, por meio desse uso da razão, nós conseguimos descobrir que existem algumas coisas que são boas, né? Alguns bens, algumas coisas que são dignas de serem perseguidas, né? Aí, entre esses bens, né, e é em cima desses bens que o Finnis vai trabalhar muito ao longo do livro, né? Eles envolvem a própria conservação, que é algo, digamos, que é da índole de todos os entes, né? Uma certa... até aqueles que são inanimados tendem, digamos assim, por uma certa inércia a seguir existindo, né? Aqueles que são animados, eles tendem, por instinto, por algum sentimento de autopreservação, a tentar manter-se, né? Então, é um bem a busca de existir, de continuar existindo, de conservar-se, né? O que está relacionado à própria vida, né? Só que a vida aí vai ter um aspecto um pouco mais amplo, né? Esse bem da vida significa bem-estar físico, bem-estar psíquico, né? O Finnis depois ele vai dizer que parte desse bem chamado vida também vai incluir o quê? A descendência, né? Criar filhos, né? Cuidar deles, educá-los, né? De certa forma, participar da vida social de uma maneira cada vez mais ampla, né? Que começa com o cuidado de si, passa pelo cuidado
da própria família e chega ao cuidado da sua comunidade, que vai levar depois a formas de bem, né, que são mais abrangentes. Um outro bem que se encontra racionalmente, partilhando dessa busca, é tentar encontrar a verdade, né? Tentar aumentar o nosso conhecimento do mundo, aumentar a nossa compreensão, tentar buscar um certo sentido. E um outro exemplo de bem é a sociabilidade, né? A nossa natural tendência de estar próximos, de cooperar, de criar laços de amizade, de praticar o bem em relação àqueles que estão ali próximos a nós. Então, no livro Natural Law and Natural Rights, o que o Finis vai trabalhar é como é que, a partir da constatação de que existem coisas boas que nós podemos perseguir e que, ao buscar essas coisas boas, nós participaremos de algo melhor, de algum tipo de felicidade mais perfeita, né? Ele vai construindo a sua teoria da lei natural. E os natural rights do título, né? Os direitos naturais, né? Eles correspondem a certos deveres que decorrem da lei natural, né? E eles vão encontrar uma formulação muito variada, né? Vão existir vários direitos naturais que decorrem dos diversos postulados da lei natural. É como se a nossa capacidade racional de conhecer o bem nos permite conhecer várias coisas que são boas. E dessas coisas que são boas vai decorrer um dever de tentar procurar esse bem, né? Procurar esses fins que são razoáveis para produzir a nossa felicidade, também de uma maneira razoável. Então, nós temos aí no título da obra uma noção que vai, digamos assim, descrever de uma maneira muito apropriada o trabalho, o movimento que Finis faz ao longo da sua exposição. Muito bem. Eu vou só admitir quem ainda está no lobby. Perfeito. Certo, eu vou aproveitar para dar uma olhada se eu tenho algum pedido de ingresso lá no grupo. Eu tenho para mim que alguém abriu uma reunião numa outra, mas não há muito que eu possa fazer. Estou aceitando solicitações ainda pendentes. Desculpem, tá, essa interrupção. Ok, vamos avançar, né? Vamos caminhar mais um pouco aqui, né? Então, esse primeiro momento a gente tem, bom, então esta é a obra, Natural Law and Natural Rights. E ela trabalha, então, com duas grandes ideias que o Finis vai desenvolver e que ele vai esmiuçar. Uma relacionada à nossa capacidade racional de conhecer o bem, e outra relacionada aos deveres que daí vêm, né? Porque se nós somos capazes de compreender que existem algumas coisas que são boas e que nos conduzem ao estado de maior felicidade, nós devemos procurar esses bens. E, na busca desses bens, eles não devem ser contaminados por uma busca desarrazoada, né? E aí vai entrar a outra parte importante da elaboração do Finis, que é a ideia de que a minha busca pelo bem é uma busca razoável, né? Então, a estrutura, né, vai assumir mais ou menos essa fórmula que eu aí mostrei. Bom, no início da obra, o Finis faz alguns apontamentos, né? Ele começa a tentar explicar algumas coisas que são importantes para a gente entender o que ele vai desenvolver. Então, ele vai dizer, olha, primeiro de tudo, essa obra ela tem um caráter introdutório, ela não é uma história do direito natural, não é uma história da lei natural, ela não procura esgotar todas as imensas discussões teóricas que antecederam Natural Law e Natural Rights, né? Então, o Finis vai dizer, eu gostaria de apresentar aqui a maneira como eu resolvi esses problemas, a maneira como eu me apropriei da leitura daqueles que vieram antes de mim, e, eventualmente, eu vou trabalhar, eu vou lidar
com esses outros teóricos, esses outros autores, né, eu vou me relacionar com os meus antecessores para ajudar a iluminar e a discutir essa visão que eu quero desenvolver, né? Então, o Fins ele se reconhece como tributário de uma tradição, mas ele também se reconhece ou se propõe a ser alguém que vai apropriar-se dela para produzir alguma coisa pessoal, alguma coisa autoral. Muito bem. E ele segue, ele vai dizer, olha, vocês têm que perceber que eu sou um jurista, eu me formei dentro de um determinado universo intelectual, eu me encaminhei no mundo acadêmico dentro dessa escola tipicamente britânica, que é a do jurisprudência analítica, né? E é lógico que essa expressão jurisprudência analítica, ela abrange um mundo, né? E é muito difícil querer imaginar que ela tenha, digamos assim, contornos assim muito bem definidos, fronteiras assim extremamente nítidas, né? Mas ela tem um certo estilo que a caracteriza, né? Então, eu tentei capturar isso aí em torno de 3 elementos, né? Então, a ideia, a escola dentro da qual o Finis se forma academicamente, ela tenta adotar um ponto de vista neutro, né? Ela tenta observar o direito, né? Tentando, digamos assim, não investir tanto das preferências, não é? das visões de mundo do pesquisador naquilo, né? E vocês vão ver que isso é uma coisa interessante, porque o próprio Hart depois ele vai criticar a jurisprudência analítica que o antecedeu por conta de talvez ignorar um pouco certos aspectos pragmáticos, né, do próprio direito, né? E também o próprio Fins vai dizer, olha, é um pouco complicado eu pretender observar um determinado fenômeno sem me envolver com ele, né? Então, notem, né? A ideia aí de que a jurisprudência analítica procura adotar um ponto de vista neutro, ela é uma ideia que ela tem que ser recebida de uma maneira que foi se tornando progressivamente menos ingênua, progressivamente mais ciente de que todo ponto de vista é fruto de algumas preferências intelectuais e de que, ciente disso, o investigador ele pode tentar minimizar o viés do seu ponto de vista, né? Então, justamente por saber-se como alguém que não é neutro, que tem uma visão que é peculiar, né? Ciente disso, é que o sujeito pode tentar buscar minimizar, né, os efeitos dessa natural parcialidade que a todos nós acomete. A jurisprudência analítica ela é caracterizada por uma linguagem mais descritiva, né, do que prescritiva, né? Ela procura, então, observar o que é o fenômeno jurídico, né? Como é que ele funciona, né? Como é que ele se apresenta, e ela vai ter uma marca de, né, e aí é uma influência do Hume, né? Olha, eu tenho que diferenciar entre o que a lei é, como ela funciona, né? Como é que o direito se apresenta no mundo, e eu tenho que saber que aquilo ali é algo diferente daquilo que eu gostaria que ele fosse, né? Daquilo que eu acho que ele deve ser, né? Então, há uma distinção na jurisprudência analítica que procura dizer, olha, isso aqui é como o direito se apresenta, como ele funciona, como ele é, né? As considerações de como ele deveria ser devem ser feitas à parte, devem ser claramente distintas, né? A bem de uma melhor capacidade explicativa, né? Dentro dessa ideia, a gente vai ver a influência a influência na filosofia, né, na filosofia analítica, daquela ideia de tentar evitar a falácia justnaturalista, na qual a gente vai tocar mais adiante, né? Desculpem, a falácia naturalista. A falácia naturalista é aquela que vai dizer que de um ser eu posso extrair um dever ser, né? Ou seja, de um estado de coisas eu posso tentar extrair prescrições do valor, né? O Hume vai dizer, olha, isso aí é errado, né? De uma descrição de fatos, eu não posso extrair valores. Isso aí vai dar
uma discussão bem interessante e vai ser um desafio no trabalho do Finis, ele tentar dizer, não, mas eu estou trabalhando aqui com bens humanos básicos e, ao mesmo tempo, eu não estou incorrendo numa falácia naturalista, né? Então, a gente vai tentar ver como é que ele faz isso ao longo da obra. O Finis, ele também ele vai nos informar que, dentro da formação dele na jurisprudência analítica, dentro daquele percurso metodológico, ele começou a desconfiar que a teoria da lei natural ela tinha algo mais, ela tinha algo mais a oferecer, né? Então, talvez ele tenha passado por aquele mesmo fenômeno que muitos de nós passaram e passam nos bancos escolares, em que o direito natural ele é apresentado assim de maneira muito veloz, geralmente como algo parte de uma história remota do direito, geralmente como algo eivado de superstição, misticismo, apelo religioso, geralmente como uma forma, digamos assim, até não funcional de compreensão do direito, em que ele está ali misturado com outras ideias e outros valores, né? E que numa perspectiva mais contemporânea talvez não houvesse mais lugar, né? Então, e o Finis vai dizer, não, eu acho que a lei natural tem mais a oferecer. Ela apela à razão de uma maneira que pode nos oferecer ferramentas muito interessantes para compreender o que é o direito e para que ele pode servir. O Finis também reconheceu... Oi, meu amor, tudo bem? Eu estou com invasão de um garotinho aqui. Filho, sai e fecha a porta, por favor. O Finis também ele vai reconhecer que quando alguém se propõe a falar de lei natural, ele entra numa área onde há uma certa, digamos, um certo antagonismo, né? Existem pessoas que vão aceitar, talvez, o direito natural com muita facilidade, porque, digamos assim, ele parece algo que oferece uma fácil adesão a certos valores, principalmente para indivíduos que sejam, talvez, um pouco mais espiritualizados, ao passo que, para outros, o direito natural ele oferece uma resistência, né? Justamente porque fica parecendo apelar para algo que é supersticioso, né? Para algo que seria como se fosse um apelo divino, né? Ainda talvez baseado naquela ideia que a gente tradicionalmente trabalha, que o direito natural é algo que é de origem, né, divina, é perfeito, é imutável, né? Então, o Finis diz, olha, eu sei que eu estou entrando num campo aqui que já foi alvo de grandes discussões e que há alguns antagonismos aí muito bem estabelecidos. Por outro lado, né, ele vai colocar, né, a gente vive num momento em que parece ser possível, né, ali ele está falando que no começo da década de 80, né, é possível voltar a essa discussão, né? Parece que já há um amadurecimento no campo do direito e da filosofia que talvez permita discutir qual pode ser o lugar e significado de uma teoria da lei natural no direito contemporâneo. Ao mesmo tempo, e eu acho que é por isso que o Finis fala que ele está ciente desse debate, dessa discussão, ele vai dizer, olha, apesar de tudo, nessa obra, eu não pretendo que nada se firme aqui por um apelo à autoridade, né? O trabalho aqui é um trabalho de filosofia, né? Ele é um trabalho que ele deve se manter porque ele é um trabalho argumentável, ele é um trabalho plausível, ele é um trabalho que é coerente com suas premissas, ele é um trabalho que ele é razoável naquilo que propõe e nas consequências que extrai. Então, a gente nota uma preocupação do Finis de dizer, olha, eu vou falar de lei natural. Na lei natural, há mais do que superstição e sombras. E aquilo que eu vou falar procura sustentar-se numa argumentação coerente que é plausível independentemente de socorro a algum tipo de autoridade superior, né? Então, vocês notem aí que ele vai, então,
digamos, assentando alguns pressupostos para as ideias que ele vai desenvolver. Bom, e aqui é o ponto onde eu quero, digamos assim, fechar esse nosso primeiro encontro, né? E conversar um pouco com vocês sobre quais serão os nossos próximos passos, né? Então, vejam, a obra do Finis ela é dividida em 3 partes, né? A parte mais importante é a parte 2, né? E em cada parte ele tenta apresentar uma ideia distinta. Então ele começa, digamos, ele presta um tributo à jurisprudência analítica, ele tenta pensar nas dificuldades de formular a própria investigação sobre o direito, né? Ele vai dizer que ingenuidade é a daqueles autores que começam a falar sobre o direito sem antes perguntar-se o que é o direito, qual é o objeto que eu estou tentando circunscrever, como é que eu posso reconhecer o que é o direito, como é que eu sei do que eu estou falando, né? Então, na primeira parte da obra, que vai comprometer ali os 2 primeiros capítulos, ele vai discutir um pouco sobre como a jurisprudência analítica vai ver o direito, né? Como é que esse método pode ser aplicado à investigação desse fenômeno, e ele vai tentar colocar algumas, digamos, alguns problemas, né? Vai tentar colocar alguns elementos que se apresentam ali como, talvez, desafios para essa própria jurisprudência analítica quando ela se coloca diante da teoria da lei natural. Então, é bem interessante porque ele está fazendo, na primeira parte do trabalho, uma conexão entre a tradição metodológica e filosófica dentro da qual ele se formou e uma outra tradição mais antiga, que é a tradição da teoria da lei natural, e como essas 2 correntes elas vão, de alguma maneira, moldar, criar a obra. Na parte 2, ele vai falar, e aí aqui é um certo esforço interpretativo da minha parte, né? Por que eu acho que na parte 2 ele fala desta beatitudo imperfecta, né? Desta felicidade imperfeita? Porque na parte 2 ele vai tratar de elementos por meio da qual a razão conhece o bem e por meio do qual a razão vai perseguir de uma maneira razoável, de uma maneira ponderada, a realização desses bens. E por que ela é uma felicidade imperfeita, uma felicidade incompleta, né? O Finis vai dizer, olha, existem alguns bens que se procura no campo da amizade, no campo da família, né? No campo que, por vezes, exigem que as pessoas tenham atos de coragem, né? Pratiquem, às vezes, certos sacrifícios, né? Uma vida em que a participação em certos bens, né? Como a amizade, a criação dos filhos, né? Eles, às vezes, exigem alguns sacrifícios, né? Então, muitas vezes, como é que eu explico quando o indivíduo age de maneira altruísta e ele se sacrifica pelos outros, ou ele se sacrifica por alguma coisa em que ele acredita, né? Então, como é que eu explico, por exemplo, como é que eu explico, por exemplo, um Sócrates, né? Que, convidado a envolver-se em um crime, ignora uma ordem, um comando e vai para casa, sob risco da própria vida, né? Ou quando diante ali de um pedido para renunciar às suas ideias, prefere ingerir uma taça de veneno, né? O que eu posso dizer de uma Antígona, que diante da ordem de não sepultar o seu irmão, né, ela prefere arriscar a própria vida, sofrer uma punição muito severa, mas manter-se fiel àquilo em que ela acreditava. Então, aí ele chega à parte 3, que é a da felicidade perfeita, né? Ele vai dizer, esse último capítulo,
ele talvez seja um capítulo que talvez não vá interessar tanto àqueles que não tenham um interesse maior pela transcendência, né? Pelo transcendente, né? Porque a parte 3 é a parte em que ele vai explicar, afinal de contas, existe alguma coisa na nossa razão que está sendo atraída por algo superior, por algo melhor, por algo mais perfeito, né? E ele vai acabar se aproximando muito da ideia de Deus, né? Embora nessa ideia de beatitude perfecta, né? Essa felicidade perfeita, né? Ele vai dizer que é uma ideia que ela também é acessível àqueles que, mesmo não tendo uma postura necessariamente espiritual ou religiosa, né, eles têm algum tipo de abertura filosófica para o transcendente, para alguma coisa que esteja além, né, para alguma coisa que, digamos assim, justifica a procura correta dos bens mais corretos, mesmo quando aquilo implica algum sacrifício, né? E é esse além, né, esse significado transcendental que ele vai explicar, que ele vai dizer que explica essa capacidade, né? Então, mas o próprio trabalho diz, olha, mas o centro do trabalho, o coração do trabalho, ele não é, digamos assim, tão desafiador. Ele nem é algo que fica, digamos assim, naquelas planícies mais áridas da jurisprudência analítica, nem é alguma coisa que tenta nos levar às grandes alturas da transcendência. Não. O coração do trabalho, né, que é a parte 2, ele vai trabalhar com a percepção do que são os bens humanos básicos, né? E como a nossa razão impõe algumas regras, né? Para que nós possamos perseguir da melhor maneira esses bens, né? Então, é essa, digamos assim, o plano da obra, né? Ok. Eu vou aqui interromper